Neste vídeo vamos falar sobre padrões, né? O ser humano aprende por padrões. Nós, quando saímos da barriga da nossa mãe, vimos com vários sentidos despertos e, de repente, começa a nossa aprendizagem do contexto, do meio ambiente, de quem está à nossa volta, dos cheiros, dos sabores. Isto são aprendizagens. Ora, como é que o bebê aprende? Por repetição. Se for sempre o mesmo cheiro, ele tem uma reação. Se o cheiro mudar, tem outra. Se for sempre o mesmo sabor, tem uma reação. Se o sabor mudar, é outra. Se estiver num contexto com silêncios, sereno, tem uma reação. Se estiver em contextos com barulhos, tem outra. É por padrões que nós aprendemos. Ora, nós desde bebê até criança, adolescentes, jovens adultos e adultos, aprendemos por padrões, por repetição. Por isso é que nos dizem muitas vezes de que nós somos bons naquilo que repetimos. A única coisa que não nos dizem é que nós somos bons naquilo que repetimos, seja bom ou seja mau, não é? Por isso, se nós aprendemos mal, repetimos o mal, não é? E hoje em dia temos que ter a consciência de que este mal pode ser muito específico, porque pode ser mau para algumas pessoas, mas não ser para outras, não é? E isto baralha um bocadinho depois aqui a aprendizagem. Mas nós aqui, Psicologia Clínica, quando recebemos as pessoas, a primeira coisa que queremos saber quando começamos nas consultas é os padrões das pessoas, não é? Desde criança até hoje, à idade que a pessoa tiver quando estiver na nossa consulta, não é? Porque estes padrões vão nos dar muito informação sobre como é que a pessoa aprendeu, com quem aprendeu, como é que resultou a aprendizagem, se a aprendizagem teve mais erros ou mais sucessos, se teve mais sucessos, o que é que ela fez, se teve mais fracassos ou mais erros, o que é que ela fez, porque isto diz-nos muito das pessoas em relação aos problemas que elas têm que tratar hoje. Se uma pessoa aprendeu desde criança a submissão, por isso, perante um grito, perante uma ordem, perante uma chamada de atenção, perante uma ofensa, perante uma diminuição das suas qualidades, aprendeu a nada dizer, por isso, a aceitar, hoje em dia, como adulta, se estiver numa relação, seja com os filhos, com os pais ou com os companheiros ou as companheiras, a sua repetição, a sua aprendizagem vai ser a mesma. E as pessoas hoje, como adultas, pensam-se de maneira diferente. Logo, não se pensam como adolescentes, nem como crianças que já foram. E é aqui que nós fazemos, operamos a mudança. Temos que mudar os padrões das pessoas. Nós temos padrões para escolher pessoas, nós temos padrões para aturar as pessoas, nós temos padrões para confrontar as pessoas, nós temos padrões para evitar pessoas. O ser humano está numa sociedade, não é? E de repente o que nós temos que fazer é ver se nós estamos bem inseridos primeiro ou se estamos ajustados, não é? Depois há muita coisa que vem para baralhar a nossa aprendizagem. As redes sociais foram inventadas por pessoas que na prática de socialização era zero, não é? Eram simplesmente pessoas que não eram sociáveis. Precisaram daquela ferramenta para socializar, para conhecer pessoas. E neste caso, estamos a falar do Facebook, que foi a primeira ferramenta, não só a escolher pessoas, mas a saber de antemão que características é que aquela pessoa tem para eu a escolher ou não. Por isso, antes de conhecer a pessoa, já estou a fazer uma escolha. Ora, isto generalizou. Todos nós andamos pendurados nas redes sociais, elas entram-nos pelas nossas casas adentro, pelos nossos cérebros adentro, e nós pensamos que não somos influenciáveis por aquilo. Ora, o que é que uma rede social é? Um padrão, não é? Eles estão lá... o sistema está feito para ser padronizado, para nos impingir, para nos vender, para nos condicionar, para nos alterar, para nos convencer, por isso, via padrão, não é? É um padrão de repetição. Isto está tão evoluído que a inteligência artificial hoje em dia, se vocês forem ao Google pesquisar qualquer coisa como leite em pó, vocês, de repente, no vosso Instagram, no vosso Threads, no vosso Facebook, ou seja, qual a rede social que tiverem, começa a haver publicidade ao leite em pó. Isto tudo mostra um padrão, porque o que é que a inteligência artificial sabe? Se nós pesquisarmos leite em pó, temos interesse naquele produto. Logo, vai-nos dar os leites em pó de quem lhe está a pagar para fazer publicidade aos leites em pó. Hoje em dia nós pesquisamos no Google milhentas coisas que inclusive não sabemos.
coisas muitas vezes até que nem devíamos partilhar, não é? Infidelidades, mentiras, roubos, fraudes, enganos, vamos lá saber, construções de armas, como se mata pessoas, como se constroem bombas, tudo isto a inteligência artificial vê, através das ferramentas que tem, está atento a este tipo de pesquisa. Logo, vai-nos dar um leque, não é? Daquilo que nós procuramos, que vem satisfazer as nossas necessidades. O ser humano tem que ter atenção que hoje em dia, mesmo, e eu digo isto muitas vezes, por exemplo, aos pais, que dizem, os meus filhos não estou a conseguir educá-los como os meus pais me educaram nós. Porque nós não temos as mesmas ferramentas que os nossos pais tinham. Os nossos pais agiam connosco com o respeito e com o medo, não é? Nós agora, como não tivemos amor ou carinho, estamos a agir com os nossos filhos com carinho e com amor. Ora, se estamos a alterar o padrão, o resultado é diferente, não é? Aqui, hoje em dia, nós temos que ver que os pais educam muito pouco, porque as crianças vão para a escola muito cedo, começam a ser influenciadas pelo contexto escolar, pelos amigos, pelos pares. Depois tem as redes sociais, que agora, felizmente, já chegaram à conclusão de que as redes sociais influenciam as crianças. Por isso há muitos países, inclusive Portugal, que já estão a pôr aqui dados para que esta influência não tenha impacto, não é? Porque nós já estávamos a ver crianças de 10, 12, 13 anos depressivas, frustradas, com ansiedades, com stress, que não deveriam ter nesta faixa de idade. Ainda é uma faixa de idade protegida pela família, pela escola, pela sociedade, pensamos nós, não é? Por isso, de repente, tínhamos aqui as redes sociais a influenciar. A parentalidade tem que ser feita também via padrão, não é? E se nós vemos que algo não está a resultar, temos que ver que padrões é que nós estamos a pôr. Os padrões estão em tudo o que nós fazemos, não é? Nós, neste momento, estamos a ser influenciados via as notícias, por exemplo, das tragédias que houve agora com estes temporais todos. Se nós continuarmos no padrão de acompanhar estas notícias, como é que nós podemos sentir-nos com paz de espírito, calmos ou serenos? Ou, por exemplo, termos bons sonos? Ou não falarmos disto? É impossível. O padrão é nós estamos à procura daquela informação para até podemos estar empáticos na positiva, de querer ajudar, de queremos voluntariar, queremos doar, mas não deixamos de estar naquele assunto que é negativo, não é? Já basta as pessoas que estão lá, que tiveram um azar ou a fatalidade daquilo lhes acontecer a elas. Nós que estamos longe, não temos que andar aqui a alterar os nossos padrões para as guerras, para as fomes, para as tempestades, para as desgraças, porque de repente, ora aí está aqui, nós, a sociedade portuguesa, há muitos anos, há mais de 20 anos, que estamos dessensibilizados para a corrupção. Ela graça pela nossa sociedade. É os políticos e os banqueiros, os empresários a roubar e a gozarem connosco. Ora, porquê é que nós estamos dessensibilizados? Porque nos últimos 20, 25 anos o padrão foi estas pessoas fazerem isto tudo e não serem penalizadas. Ninguém foi para a cadeia, ninguém foi preso, ninguém perdeu os milhões que roubou. Logo, o padrão dessensibilizou-nos. Ora, isto é bom ou é mau? Obviamente que é mau, não é? Ora, querem ver outro padrão? As pessoas deixaram de votar. 50% fica em casa. É um padrão. Logo, os políticos, quando estão a fazer campanhas, eles vão ver estes padrões todos. 50 nas últimas eleições, ou nas últimas 5, ou nas últimas 10, não foram... Eles já excluem aquilo e vão apostar na diferença. Os padrões estão em tudo. Uma empresa quer fazer publicidade, vai ver os padrões de consumo. Nós não sabemos, porque não é informação que nos chega, mas o estado de saúde das populações em geral, isto que nós não podemos fazer indivíduo a indivíduo, é feito através do estudo químico dos esgotos. Nós não sabemos isto, não é uma informação que nos chega, não é? Todos os nossos esgotos de Portugal vão para centrais de tratamento e lá, antes de serem tratados, são analisados. Consegue-se ver qual é a parte do país onde se consome mais X medicamento, qual é que consome mais X alimento, Isto estão a estudar padrões. Não sabem qual é o padrão de cada pessoa, mas sabem qual é um padrão de uma massa, de um volume, de uma população. Nós temos que ter atenção de que o nosso dia-a-dia é feito de padrões. Nós levantamos, vestimos, lavamos os dentes, arranjamos, fazemos o pequeno almoço.
todos os dias. É um padrão. Nós não falamos, não dizemos bons dias, não somos queridos, acordamos já chateados. Pode ser um padrão ou não. E se nós vemos que é um padrão negativo, vamos alterar este padrão. Ou afastando das pessoas que nos causam estes padrões, ou alterando nós, não é? O exercício físico é um padrão. Há quem o tenha e quem não tenha. A fazer dieta e terem uma alimentação saudável é um padrão. Como vocês veem, os padrões estão em todo lado. O problema todo é que nós não pensamos neles. Por isso, pensamos no problema e não no padrão que causou o problema. E se vocês vierem aqui à psicologia clínica, nós analisando o padrão, dizemos porque é que vocês decidem assim, e de repente temos as pessoas a dizer: seu doutor, eu nem me apercebi disto. Olha, realmente é engraçado, era isto e eu não me apercebia. Ora, aí está uma coisa que eu já desconfiava, mas não tinha a certeza. Começamos nós a ter a noção dos padrões que tinham, que causam ou os nossos problemas, ou as nossas insatisfações, ou o nosso estado de espírito, ou mesmo, de repente, a nossa motivação. As pessoas têm que ter atenção de que a motivação também é um padrão. Quem não está motivado está no padrão do desanimado, não é? Por isso temos que passar para o padrão da motivação. Por isso, procurem a psicologia se vocês não estiverem bem ou não estiverem bem inseridos ou estiverem a repetir problemas, para estudar os vossos padrões, para mudarmos e resolvermos o vosso problema, não é?